bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender da hora que você está assistindo esse vídeo. Eu só espero que você não tenha deixado para madrugada. Eu sou a Jaque, professora de Geografia e assessora no Sistema Positivo de Ensino. Eu estou aqui para mais um vídeo do Guia de Estudos SP com você, que é o guia que a gente tem preparado semanalmente para você ir acompanhando seus estudos em casa. Bom, do mesmo jeito que eu, acredito que você ainda deve estar se acostumando com essa novidade dos vídeos e das aulas online. Mas é bastante importante que você continue com perseverança e bastante responsabilidade, porque só assim, de pouquinho em pouquinho, a gente vai desenvolvendo cada vez mais a nossa autonomia. Sem demorar muito mais, a gente já vai começar. Então eu vou precisar que vocês peguem o caderno de vocês para fazer as anotações e também o livro didático de vocês, que pode ser tanto o livro físico quanto o livro digital. Eu mesma estou usando aqui no meu celular o livro digitalizado pelo Positivo On. Então, vamos lá? Bom, gente, na aula anterior vocês estavam estudando cartografia, certo? Então, depois de entender um pouquinho mais o que são e para que servem os mapas, e também depois de entender melhor sobre orientação espacial e até aquelas coisas complexas sobre coordenadas geográficas e fusos horários, a gente vai continuar estudando cartografia. Especificamente nessa aula, a gente vai falar sobre os elementos que compõem os mapas e também sobre mapas temáticos, que são mapas que trazem informações específicas de determinado tema para a gente entender melhor determinado fenômeno. Esse conteúdo que a gente vai trabalhar está entre as páginas 42 e 54 do seu livro. Então pegue seu livro e fique atento. Eu ia começar com uma pergunta, mas como vocês não podem me responder, eu vou só fazer uma reflexão. Vocês já repararam que a gente não usa a cor azul para pintar os mapas, ou nos mapas que a gente recebe prontos, a cor azul significa um determinado elemento? Eu estou falando da água. Normalmente a gente utiliza a cor azul nos mapas para simbolizar os corpos de água, seja rios, mares, oceanos, etc. Mas você já parou para pensar que a água de verdade que a gente vê no dia a dia, ela não é exatamente azul? A água da torneira da casa de vocês mesmo, ela, se tivesse tudo bem, ela é translúcida, transparente, sem cor. Ou quando a gente está em algum rio, ou quando a gente está no mar, às vezes essa cor da água é mais puxada para o marrom ou para o verde do que especificamente o azul. O que eu quero dizer com isso é que há uma convenção, ou seja, uma concordância coletiva de que o azul representa a água. Isso não acontece só nos mapas, acontece também nos desenhos e tudo mais. Bom, para a gente se comunicar, a gente tem que seguir essas convenções. É uma maneira de garantir que o que eu estou dizendo, o outro está entendendo, mais ou menos dentro do mesmo padrão. O mapa, como uma representação dos espaços, funciona assim também. Para ele ser lido dentro de uma forma convencional, ele precisa seguir algumas regras. Então, para o mapa ser compreendido dentro dessas convenções, ele precisa ter 5 elementos expostos de forma bastante correta. Acompanhe comigo aqui o livro na página 42. Vocês estão aqui vendo comigo um mapa na página 42, denominado Brasil Divisão Política. Podem reparar que saindo dele tem algumas setas, indicando alguns elementos, tá? Esses são os elementos que o mapa deve conter para ele ser exposto de forma correta. Então a gente tem o título, que informa o local ou a área e o tema representado no mapa. A gente tem uma legenda, que apresenta o conjunto de símbolos, linhas, traços, desenhos e cores que representam as informações mostradas nos mapas. A gente tem a orientação, que aí está simbolizada pela rosa dos ventos, né? Que possibilita que a gente estabeleça as referências espaciais no mapa. Geralmente ela é representada pelas rosas do vento, como nesse mapa aí de vocês, ou também pode ser uma seta apontada para o norte. Isso é o normal, né? O que mais acontece. Aí vocês têm aí na parte de baixo do mapa a escala, que indica quantas vezes o tamanho da área representada foi reduzido proporcionalmente, né? E por fim, ali no canto esquerdo, abaixo do mapa, vocês têm a fonte, que mostra a origem das informações apresentadas, que podem ser obtidas através de livros, atlas, sites e até outras referências. Esses elementos, eles são importantes para essa comunicação que o autor do mapa quis criar.
Desses 5 elementos, a escala é um dos elementos que precisa de maior grau de decodificação, ou seja, mais interpretação, porque as informações elas não estão expostas tão diretamente que nem nos outros elementos. Para entender a escala de um mapa, a gente precisa fazer uns cálculos. Mas viu, vocês não precisam ter medo. Matemática não é para ter medo, matemática é legal, matemática é para ser feliz, gente. Vamos lá! A gente vai falar um pouco mais disso, da escala, já que ela precisa de um pouquinho mais da nossa atenção para a gente conseguir interpretar. Eu vou tentar mostrar para vocês como a gente interpreta a escala baseando em alguns cálculos. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a escala geográfica e a escala cartográfica, elas não são a mesma coisa, apesar de ambos tratarem de proporção ou de tamanho. Na escala geográfica, a gente fala do tamanho dos fenômenos, ou de uma área analisada no espaço geograficamente. A gente diz, por exemplo, escala global, nacional, regional, local, municipal, entre outras. É o alcance espacial daquele fenômeno que a gente está analisando. Isso é a escala geográfica. Já a escala cartográfica, ela acaba tratando da proporção entre as dimensões reais de determinada área ou objeto e as dimensões de sua representação. Bom, o mapa, ele pode representar qualquer tamanho da superfície, a gente já viu um pouco disso. Ele pode ser um espaço real relativamente pequeno, como um município, um bairro, uma casa e assim por diante. Mas o mesmo tamanho de mapa, ali na folha do nosso livro, pode representar o mundo todo, pode representar um continente ou um país. A escala cartográfica vai tratar exatamente disso, a possibilidade de comunicar se aquela representação ali no mapa é uma redução maior ou menor de um fenômeno que acontece no espaço real, da dimensão real daquele fenômeno. Se a gente está utilizando uma escala para representar todo o planeta, por exemplo, nós não vamos conseguir ler no mapa as casas, as ruas e os bairros. Lá na página 43, logo acima das duas imagens, há uma definição de escala. Você pode grifar essa definição aí no livro se você quiser. Olhe lá. A escala pode ser definida, então, como a proporção entre as medidas reais e aquelas representadas no mapa. Indica, portanto, o quanto as medidas reais foram reduzidas na representação. Aproveita que você está aí nessa página e observa a imagem que está aí. A gente vê uma miniatura de um automóvel. A escala não serve somente para a gente produzir a leitura de mapas, produzir e ler mapas. Ela serve para indicar qual foi a redução das dimensões reais de qualquer objeto ou superfície. Essa imagem é um exemplo. Esse automóvel é uma miniatura 32 vezes menor do que o automóvel que ele está sendo representado. Assim, também funcionam os mapas. Mas viu, gente? Essa escala cartográfica pode vir representada em forma de números apenas ou em forma gráfica, ou seja, por meio de uma barra dividida em espaços regulares, mais ou menos como se fosse uma régua. Entender a escala numérica vai ajudar a gente a entender melhor como funciona a escala. Então vamos fazer isso primeiro. A escala numérica ela é representada por uma fração, uma divisão que indica a relação entre a unidade de medida no mapa, que é sempre no valor de 1, e a unidade de medida no terreno. Por exemplo, a escala 1 para 100, essa escala vai ser descrita pelo número 1, seguido por 2 pontos, e o número 100. Nesse caso, o 1 é o numerador e o 100 é o denominador. Tá lembrando de matemática, né? Mas eu vou dizer o que isso significa na prática da leitura do mapa. Uma escala, 1 para 100, por exemplo, significa que cada medida do mapa refere-se a uma dimensão 100 vezes maior do que ela está sendo representada. Ou seja, o número que vem depois do 1 e do 2 pontos mostra o quanto é a redução das dimensões reais para o mapa, ou seja, o quanto que aquele objeto, que aquele fenômeno foi reduzido. A gente pode usar qualquer unidade de medida para entender a escala. Por exemplo, o tamanho da pontinha do seu dedo. Se a escala for 1 para 100, que é representada pelo número 1, os 2 pontos e seguido pelo número 100, significa que cada medida da pontinha do seu dedo no mapa representa 100
representa uma dimensão de 100 pontinhas do seu dedo na dimensão real daquele fenômeno. Para ficar mais fácil, a gente usa normalmente a medida em centímetros. Ou seja, para o mesmo exemplo que eu dei anteriormente, 1 centímetro do mapa representa uma superfície de dimensão real de 100 centímetros. Aqui a gente vai lembrar também que 100 centímetros é igual a 1 metro. Vamos lembrar um pouquinho mais dessas conversões. 100 centímetros é 1 metro, 100.000 centímetros é igual a 1 quilômetro. Então, no mapa, quando a gente quer saber quanto cada centímetro do mapa representa em quilômetros, a gente precisa dividir o denominador por 100.000. Agora, pessoal, acompanhem comigo a leitura do terceiro parágrafo na página 44. O mapa na página 42, Brasil, divisão política, por exemplo, a escala é 1 para 45 milhões. Está escrito aí 1 para 45 milhões. Para converter isso em quilômetros, podemos usar a seguinte relação: 100.000 centímetros igual a 1 quilômetro. Dividido então 45 milhões por 100.000, obtemos 450 como resultado, que representa a distância em quilômetros. Assim, cada centímetro do mapa representa 450 quilômetros no espaço geográfico brasileiro. A melhor forma de aprender isso tudo é fazendo, verificando, treinando. Por isso eu vou pedir para que você pause esse vídeo, leia o texto das páginas 43 e 44 e responda a atividade lá da página 44 usando o seu material de apoio. Aproveita que está exercitando os seus conhecimentos e responda também as questões 3 e 4 da seção Atividades, na página 46. Depois de responder tudo, retorne aqui para o vídeo, porque ainda tem mais coisa que eu quero falar com vocês, ok? Agora, gente, eu vou seguir lá na página 45. Ali a gente vai perceber que tem aquela outra forma de representar a escala gráfica. Lembra que eu disse que a unidade de medida pode ser qualquer uma? Pode ser qualquer uma, ainda que a gente utilize mais aquela de centímetros, né? Lembra que a gente pode usar até a pontinha do nosso dedo? Então, na escala gráfica, em vez de ter um número, o número 1 seguido por 2 pontos e o outro número, que mostra pra gente quantas vezes a dimensão real foi reduzida, a gente tem uma barrinha. Essa barrinha ela é dividida em espaços regulares, mais ou menos como se fosse uma régua. Olha ali, são 3 exemplos disso que eu estou dizendo. Nesse tipo de escala, não é o número, mas o tamanho de cada intervalo ali que representa a medida do mapa. Ela sempre vai mostrar a medida dada, como quilômetros ou metros, mas aparece normalmente em quilômetros mesmo. Então, gente, para cada intervalo daquele tamanho ali no mapa, vai representar um tamanho real que está descrito ali mesmo na escala, como nos exemplos dessa imagem que você está vendo. Agora, de novo, eu vou passar mais uma tarefa para vocês. Anote aí. Vocês vão pausar o vídeo, ler a seção Conexões na página 45 e tentar imaginar como está lá na imagem no final da página a planta da casa de vocês, que é um tipo de mapa. Andem por aí, pela casa de vocês e imaginem essa redução dos cômodos para caber dentro de um mapa. Depois desse passeio pela casa de vocês, vocês vão usar o que conheceram nessa aula para responder as questões 1, 2, 5 e 6 da seção Atividades, lá na página 46. Então vai lá e depois você volta aqui para o vídeo, ok? Agora, pessoal, a gente vai lá para a página 47 do livro de vocês. Ali a gente está vendo o mapa, Brasil, domicílios com geladeira 2011. Lendo esse mapa, considerando as informações ali na legenda, a gente pode tirar algumas conclusões. A gente pode concluir, por exemplo, que a região do Sudeste e do Centro-Oeste são as regiões onde a maior quantidade de domicílios possuem geladeira. A gente pode concluir que a região Norte e Nordeste, nessas regiões, existe pouca quantidade de domicílios com geladeira e etc. Isso tudo olhando a legenda e interpretando o que essas informações estão dizendo ali no mapa. A partir dessas interpretações, a gente percebe que está conhecendo um pouco mais da realidade social e econômica desses espaços. Os diferentes tipos de informação que um mapa vai trazer serve para isso, para a gente analisar a realidade a partir de temas. Isso significa que a gente pode classificar um mapa
a partir dos tipos de informação que eles fornecem. A gente chama essa classificação dos mapas a partir do tema que ele fornece de mapa temático. Vamos ver, por exemplo, outros tipos de dados que poderiam se encaixar em mapas temáticos de informações sociais e econômicas, como esse que a gente está vendo aí sobre a existência de geladeira nos domicílios. Poderia ser um mapa de renda familiar por domicílio, poderia ser um mapa da quantidade de dinheiro arrecadado por impostos em cada município, até um mapa sobre a quantidade de crianças matriculadas em escolas particulares em cada estado. Todas essas informações iam ajudar a gente a entender mais sobre economia e sobre a sociedade nesses espaços. Por isso, dizemos que esses tipos de dados classificam os mapas temáticos como um mapa socioeconômico. Os temas desses mapas podem ser tão diversos quanto os dados que eu falei. A gente vai perceber no decorrer da nossa vida, na escola e fora dela, que existem mapas como esses, econômicos e sociais, mas também existem os mapas físicos que ajudam a gente a interpretar os aspectos físicos do espaço real, como clima e vegetação. Os mapas temáticos também podem trazer informações sobre cultura, sobre história, sobre política, entre outros. Então procura aí no seu livro alguns outros mapas. Vamos fazer o exercício de verificar nesses mapas aí do livro de vocês qual é a principal informação que ele traz e tentar pensar em qual tema será que ele se encaixaria. Então, depois disso, você vai dar um pause aí no seu vídeo para ler esses mapas. Depois, aproveita que você vai parar para ler e responder. Aproveita que você vai parar e leia e responda as questões que estão lá na página 47 e 48, na seção Cartografar. Esse exercício vai te ajudar a aprender um pouquinho mais a respeito das informações que eu estou passando para você. Depois você volta aqui para o vídeo para a gente continuar mais um pouquinho, tá bom? Pessoal, o último assunto que eu vou tratar com vocês é sobre as convenções cartográficas. Lá no começo do vídeo, eu disse que as convenções existem para a gente conseguir se comunicar, ou seja, para que o receptor da informação compreenda o que o interlocutor quis dizer. Isso funciona bastante no elemento da legenda dos mapas. As legendas dos mapas, pessoal, são representadas por meio do uso de diferentes símbolos que a gente interpreta ao ler o mapa. Bom, para possibilitar uma maior quantidade de leituras de qualquer tipo de informação em qualquer parte do mundo, foi criado um sistema de símbolos utilizados nas representações cartográficas e elas são quase que as mesmas em todo o mundo, mesmo com algumas variações um pouquinho sutis. Veja aí, por exemplo, na página 49, a tabela que mostra algumas dessas convenções. Normalmente, os símbolos em pontos nos mapas representam esses tipos de informação, como capital de estados, cidades, vilas, e também tem os símbolos de desenho, como igreja, indústria, petróleo, etc. Os tipos de informação simbolizados por linhas, eles normalmente vão fazer referência a uma rodovia, a uma ferrovia, a rios, até fronteiras entre países, estados, etc. Já a última coluna que vocês estão vendo aí, símbolos em áreas, vão acabar retratando essas áreas, né? Lagos, represas, ou também com algumas cores, né? Como floresta, campos, pastagens, áreas urbanas, etc. A gente ainda pode utilizar essas cores das áreas para simbolizar os diferentes níveis de altitude, que é o que você pode conferir no mapa físico do Brasil, por exemplo. Eu vou falar um pouquinho mais dessa convenção para vocês. Para isso, acompanhe comigo a realidade aumentada, que tem lá na página 50. Se for preciso, você pausa o vídeo para abrir a RA e peça um smartphone ou utilize o seu para abrir aí na sua casa também essa RA. Nessa RA, vocês vão conseguir ver um terreno, um morro, na verdade. Esse morro, visto assim, de perfil horizontalmente, pode ser representado em uma visão vertical, ou seja, por um mapa. Observe que esse morro pode ser dividido em diferentes faixas de altitude, ou seja, há uma linha para simbolizar cada determinado intervalo de altitude.
Para ficar mais fácil a visualização, a gente pode imaginar uma cor para cada uma dessas altitudes. Dentro das convenções cartográficas, é costume usar o vermelho para altitudes maiores e o verde para altitudes menores, como você pode observar aí na RA mesmo ou na imagem que tem na página 50. Se a gente quisesse representar esse morro, que estamos observando por nossa visão horizontal, de forma vertical, a gente poderia projetar essas faixas de altitude em um plano, como um papel, por exemplo. Seria como se a gente estivesse observando essas faixas coloridas de cima para baixo. Assim, cada cor significaria uma determinada altitude. Se essa imagem não tivesse cores, ainda assim a gente ia poder ler e interpretar a altitude desse terreno. Veja aí, por exemplo, as duas imagens que tem no meio da página 50. Uma delas representa uma visão horizontal de um conjunto de morros e vales. Já a imagem da direita representa a visão vertical dessa imagem. Cada uma dessas linhas da imagem da direita simboliza uma cota altimétrica, um intervalo de altitude. Essa linha é denominada isolinha. Pausa o vídeo agora por um momentinho e analise essas duas imagens com bastante atenção. Tenta observar como as duas imagens tratam de formas diferentes o mesmo terreno. Agora, pessoal, vamos lá na página 51. Vamos observar esse mapa com o título Brasil Físico. Esse é um mapa que demonstra as diferenças de altitude entre as porções do território nacional. Vejam aí que há uma linha cortando o mapa. Esse mapa aqui representa o Brasil. Essa linha está ligando um ponto do oeste brasileiro, lá na fronteira da Bolívia, com a cidade de Salvador, no nordeste brasileiro. Se a gente quisesse analisar a altitude de cada ponto dessa linha, a gente poderia observar a imagem abaixo, que representa uma visão horizontal da altitude de cada ponto dessa linha, ou seja, é o perfil topográfico desse recorte espacial que a linha representa. Bom, para finalizar bem, eu vou pedir para que vocês leiam com atenção o texto que está aí na página 50, que foi o que eu expliquei agora para vocês. Quando acabar esse vídeo, anota aí, vocês vão realizar algumas atividades. Primeiro, vocês vão fazer a leitura dessa página que eu indiquei. Depois, vocês vão usar o celular de vocês para fazer a leitura do QR Code, que está lá no final da página 51. E esse QR Code vai levar vocês até um quiz, que vocês vão preencher no celular mesmo. Para finalizar todas as atividades, vocês vão resolver as atividades lá na página 52 para fixar tudo que a gente aprendeu hoje. No outro vídeo, a gente vai corrigir com vocês essas atividades e responder junto o que está pedindo ali na seção Organize as Ideias, lá na página 53. Por enquanto é isso, pessoal. Eu lembro vocês a importância de vocês fazerem os exercícios, mesmo que seja devagarzinho, pausando o vídeo e tendo bastante tempo entre a realização de um e outro, que é para vocês fixarem melhor o que eu estou direcionando aqui. Espero que vocês tenham bons estudos, se cuidem e até a próxima!